Bom, vamos começar, né? Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Mayra. Eu faço parte do projeto Cinema em Movimento, né? Eu faço parte do circuito universitário online, né, nessa edição. E hoje a gente vai estar falando sobre um dos filmes que faz parte do circuito, que é O Futuro do Agora, que é um filme que fala sobre o poder da educação no Brasil, né? E como os estudantes estão lidando com os desafios que eles têm que enfrentar, né? Não só na escola, mas como na família também. E hoje, gente, o convidado que eu convidei, né, é o Alan. Ele é estudante de jornalismo. E antes de chamar ele, né, pra live, eu vou só dar uma introdução sobre um pouquinho sobre o que é, né, o projeto Cinema em Movimento. O projeto Cinema em Movimento, gente, é um projeto que busca distribuir gratuitamente por todo o Brasil o cinema nacional. E eles fazem várias sessões durante o ano, né, sobre os filmes que eles produzem. E é bem interessante para quem tem interesse, né, quiser acompanhar. Os filmes desse debate está disponível lá na bio deles, né? E é só você acessar que você tem acesso gratuitamente, certo? Agora eu vou chamar aqui ele. Vixe. Oi, boa Oi, noite. tudo Tudo bem? bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Perfeito. Pronto. Primeiro eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, né, muito importante. E antes de começar, eu queria saber um pouquinho sobre o que você achou do filme, né, como foi a experiência de assistir o filme. Bom, boa noite. Como a Mayra disse, eu sou estudante do segundo semestre de jornalismo. Eu achei o filme barra documentário, né, muito interessante na questão de envolver muitos jovens e partir de perspectivas diferentes. Em todo momento que os professores, os alunos, até o coordenador fala em si, o diretor da escola, ele sempre faz questão em deixar claro que ninguém parte do mesmo ponto, ninguém dá início do mesmo lá. Então, acho que é um documentário muito bom para aguçar o nosso senso crítico, né? Ainda mais nós que somos da área da comunicação. Achei bem interessante a proposta do documentário em si. É muito interessante, é um filme muito importante, né, porque acho que não só pra gente que é estudante, né, mas também para as pessoas que já foram ou que não conseguiram, né, porque o filme diz muito sobre isso, sobre as pessoas, né, os familiares dos estudantes que não conseguiram concluir os estudos, né. Aí, agora, eu queria saber se teve alguma parte do filme que você se identificou, assim, mais, né? Você como estudante, né, que já teve, tanto no fundamental quanto no ensino médio e agora na universidade, né? Então, eu queria saber. Assim, quando eles falam do novo ensino médio, eu particularmente vivi os dois mundos, né? Até o meu nono ano, em 2019, eu cursei em escola particular. A partir do ensino médio, eu migrei, fui para a escola pública e era uma escola pública de tempo integral. Não peguei o novo ensino médio, mas já estávamos preparativos para isso. E desde o momento que surgiu a hipótese, foi nem a concretização, mas a hipótese do novo ensino médio, a coordenadora rapidamente chamou a gente para conversar sobre. É, mas para a gente ter uma ideia da oportunidade que a gente estava tendo ali em relação a outras pessoas que iam cursar posteriormente, que não iriam ter mais, não sei se eu posso chamar de regalias, mas a coerência em si no ensino, porque o novo ensino médio a gente sabe que tem muitos que são mais críticos do que favoráveis aos alunos em si, né? Então, eu acho assim, as pessoas dessa minha segunda escola, muitas delas iam para a escola basicamente para comer. Isso não num sentido de, não ligavam para o estudo em si, mas era a oportunidade que eles tinham de Uhum. ter as três refeições diárias, né? Então, eu acho que me marcou muito foi essa parte do novo ensino médio, da evasão escolar, porque eu peguei na pandemia, né? Então, quando foi do final do segundo ano, que eu cursei no finalzinho do ano, para o terceiro, a quantidade de alunos que deixaram a escola foi assustadora.
Na minha sala, por exemplo, tinha 40 pessoas. Isso quando a gente retornou da pandemia. No ano seguinte, tinham 15, 14, 15. Uhum. Muito assustador, né? Que por conta de, acho que, problemas familiares, né? Como você estava dizendo, que eles iam para a escola só para poder ter a oportunidade de ter o básico, né? Que é uma alimentação. E eu acho isso. Eu também já conheci, né? Várias pessoas que eu estudei a minha vida toda em escola pública. Então, eu já conheci pessoas que iam mais por necessidade, né? Que os pais mandavam para a escola mais por essa necessidade, né? Enfim. Agora eu queria, eu não sei se você percebeu, mas no filme eles falam um pouco sobre os grupos de estudos, né? E aí eu queria saber se você, como estudante, já participou de grupos de estudo, o que é que você, se isso te ajudou, né? Porque pelo menos o que eu vi no filme é porque eles ajudam os estudantes, né? Tanto na parte de não ter materiais para estudar, como tecnologia, quanto nessa parte de focar e não deixar abandonar a vida acadêmica, né, no caso. Sim, sim. Eu acho importantíssimo o de estudos, até porque, respondendo a pergunta, sim, já participei no terceiro ano, inclusive, eu fazia cursinho pré-vestibular, né, na UFC. Então, eu acho interessante até pela conectividade que você tem com as pessoas, além das telas. Porque eles até falam em um determinado momento do documentário até que ponto a tecnologia pode ajudar esses estudantes, né? Aí eles citaram alguns exemplos, a área da psicologia funciona muito bem e tudo mais, porém, até que ponto isso vai refletir no desempenho deles, no desempenho acadêmico deles, né? Então, acho que até além do conteúdo em si, que você está presente, está ali centrado, ter uma troca de ideias, essa conectividade com outras pessoas, para você não ficar muito em uma bolha, não viver muito na sua bolha ali, que é, sei lá, muitas vezes o seu quarto. Você possa compartilhar de outras histórias, de outras visões de mundo, de outras pessoas, entendeu? Uhum. Muito assim também. Sobre a tecnologia que você estava falando, né? Acho até muito assim, porque hoje em dia a gente usa a tecnologia e ele tem os seus prós e contras, né? Porque ao mesmo tempo que ele traz coisas boas, ele também, ele tá meio que as pessoas estão utilizando de forma errada, né? Aí eu queria saber de vocês, quando você estava estudando, até agora, né? Você teve essa dificuldade de conciliar é, a ajuda, né, da inteligência artificial, da tecnologia, com é, os seus estudos, no caso, né? É sempre muito importante a tecnologia para os nossos estudos hoje em dia. Até por conta das facilidades, entre muitas aspas, mas, enfim, até os meios de pesquisa são muito mais aguçados do que antigamente, né? Uhum. Então, a parte ruim que eu posso dizer é que você fica disperso muito rápido. Se você está ali estudando, chega uma mensagem, você, opa, vou só olhar, mas você acaba se perdendo no mundo que está dentro do seu celular. Uhum. Então, até certo ponto, eu acho bacana a iniciativa deles levarem essa tecnologia para a escola e não mandarem os alunos para casa para usar dessa tecnologia. Eu acho que foi um ponto bem interessante. Foi um acerto, inclusive. Principalmente porque agora, né, hoje em dia eles estão dando, tô dando tablet, e as pessoas fazem, os estudantes, né, fazem tudo menos estudar nos tablets, né, que computador que eu já vi também dando. Muito importante isso. E aí agora eu queria saber, é, assim, a gente sabe que a desigualdade social, como você estava falando, né, é um dos maiores fatores pelo abandono, né, dos estudos, da vida acadêmica. Eu queria saber se você acha que o filme ele mostra isso bem, né, no caso, a desigualdade social e como isso afeta a vida das pessoas. Pode repetir, por favor. Sim. Não, pronto. A gente tem a desigualdade social, que é um E dos vários fatores que faz os estudantes, né, os alunos, as pessoas abandonarem a vida. Eu queria saber como você acha que o filme abordou essa questão e se, se você conseguiu compreender bem, né? Agora a pergunta, deu certo? sim, sim. Então, eu vi que o documentário, ele em si, consegue abrir bastante os nossos olhos em relação a isso. O professor Bruno, acho que foi o Bruno, se eu não me engano, ele fala uma frase que é bem interessante, que a pobreza não espera o futuro. Ou seja, como uma pessoa que vive em alta vulnerabilidade social, ele vai ter uma perspectiva de futuro. Ele vai encher os olhos de água, vai se encantar com o estudo em si.
se para ele aquilo possivelmente vai virar uma carga a mais, vai ser um extra, vai chegar na sala, na escola, enfim, cansado, como ele vai ter o ânimo para estudar, entendeu? Eu também, eu acho muito isso, principalmente, né, porque como eu estava falando anteriormente, muitas vezes as pessoas não, os estudantes estão preocupados muitas vezes em comer, né? Aí como é que eu vou pensar em Sim. tudo se eu tô com fome, né? Os estudantes, no caso. E aí, agora eu queria saber. Eita, só um instante. Enfim, eu queria saber, para você, qual o papel que a educação teve na sua vida, né? Bom, a minha família em si, família que eu digo que convivem comigo, que moram junto, os meus avós eles não tiveram estudo, mas eles sempre partiram do princípio de dar para os meus tios e minha mãe algo que eles não tiveram. Eles sempre trabalharam muito para que os três pudessem estudar a partir das mesmas condições. Ou seja, com muito esforço eles conseguiram ali colocar eles em colégio particular. E outro fato fundamental para eles também foi o esporte, que eles conseguiram bolsas para continuar estudando. E eu acho que a mudança de vida assim que eu encaro a partir da educação são eles. O meu maior exemplo hoje em dia são eles. Minha mãe, inclusive, sempre, desde o sexto ano, que eu comecei a entrar no ensino fundamental, que ela bate nessa tecla. O único meio de você mudar a sua vida, de você crescer, é o estudo. Então, isso foi me impactando cada vez mais. E vendo o exemplo deles no dia a dia, o quão as pessoas às vezes recorrem por eles, por serem bons profissionais, pelos conhecimentos que eles têm, isso acaba que ajuda a gente a se inspirar mais no nosso rumo acadêmico. Com certeza, eu acho isso muito importante também, né? Sobre essa questão da família, esse incentivo, né? Porque a gente vê, a coisa que a gente mais vê hoje em dia é os pais, muitas vezes, né, desincentivamos os filhos a deixarem os estudos. Tanto que eu já vi diversos vídeos na internet dos pais falando que não ligam para seus filhos não estudarem, né? Deixam eles por aí, né? Ainda mais hoje em dia, com essa desestimulação a entrar na universidade, que é um Sim, ponto com que eu acho certeza. ridículo. Antigamente, quando você entrava, era festa, comemoração, tudo mais, no sentido de, poxa, entrei na universidade, eu consegui. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, a comemoração é devido a você não entrar. Eu vi muito, eu vejo isso muito, né, acontecendo, né? Acho que todo mundo vê que tem aquelas crianças, assim, sabe, que vê as outras e falam, nossa, já vi vários podcasts de crianças falando que não queriam entrar em universidade, que isso não dava futuro, que se pudesse escolher uma coisa hoje em dia, escolheria outra coisa, né, pra fazer. Mas eu acho que isso é uma coisa que se contradiz muito, né? Porque muitas vezes é por conta dos pais, né? Que não incentivam o estudo, não ligam dos seus filhos, né? Estudar. E aí agora eu queria saber, é, já partindo para essa questão da internet também, né? Que você estava citando agora, que essa muitas vezes, né? Outro fator também que faz eles não terem sabe, esse apego pela universidade, não querer mais ir e entrar, né, em uma universidade é por conta da internet, né? Porque fica comparando a vida, né, com o de outras pessoas. Eu vi no, pelo menos eu vi no filme, né, eles falando que muitas vezes eles não conhecem as carreiras, as profissões, muitas vezes entram em algum curso por conta dos pais, né? Ou muitas vezes não entram por conta dos pais também. E aí eu queria saber se você acha que essa frustração, né, de comparar sua vida com a internet faz eles desistirem, né, de ir para a universidade. Eu acho que essa busca pela vida perfeita, pela vida ideal que os influencers vendem hoje em dia, obviamente acaba impactando, porque possivelmente se eu tô aqui no meu, tenho, sei lá, meus 15 anos, estou entrando ali na fase já de escolher o que eu quero para minha vida e vejo uma pessoa ganhando, mostrando rios de dinheiro através de vídeos no TikTok, eu vou pensar, não vou pensar duas vezes em migrar para essa área a fazer uma faculdade, entendeu? Eu não vou me interessar por buscar meios para entender qual curso eu quero, qual área eu me identifico mais. Então, eu acho que isso acaba impactando sim, principalmente na vida desses adolescentes.
É verdade, com certeza. Agora, eu queria perguntar, a minha pergunta, né, agora, se você acha uma coisa, né, você assistiu o filme, né, e tudo mais, e aí eu queria saber a sua opinião como estudante, se você acha que o filme poderia ter abordado outro assunto que é muito importante também, mas que eles não colocaram no filme, né, não citaram. Assim, eu acho que o documentário, o filme, ele foi muito forte na proposta que ele queria apresentar. Envolveu jovens ali na meia idade, né? Na adolescência. Então, eu hoje assistindo o filme, não me faltou nada em relação a esse contexto que eles apresentaram. Se eles tivessem apresentado outra perspectiva, aí eu creio que teria alguns pontos, mas para mim gostei muito do documentário, o futuro do agora, né, envolvendo a educação e, enfim, gostei muito. Essa interatividade também que eles fizeram com todos os alunos se dispondo a falar e também mostrando vários pontos, né, não só alunos que seguiam um padrão, estudar, se formar e posteriormente procurar um mestrado, tipo, mas também alunos que queriam fazer outras especificações. Então, gostei muito. Achei bem completo no propósito que ele trouxe. Perdão, liguei que estava sem querer. Mas, enfim, eu acho, super concordo com você. Eu acho que eles mostram tudo que tinham, né? Porque hoje em dia é tanto assunto que você pode falar sobre educação, fica difícil, né? Falar, manter, né? Eu acho que eles conseguiram cumprir bem esse papel. Agora, eu queria saber, já falando, né, sobre uma... Tem uma frase que eu achei muito, assim, impactante do filme, né? Que é que o diretor, né, ele fala, não é porque eu ofereço que eu torno igual, né? Que é já se referindo a... Aí eles falam, ai, mas todo mundo tem aquela coisa de meritocracia, né? Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Só que aí já é aquela coisa que você estava dizendo, né? Que as pessoas, né, os estudantes estão abandonando a escola, tanto no fundamental. Por exemplo, eu tenho uma tia minha que acabou abandonando os estudos no fundamental ainda, no quinto ano. Então é uma coisa muito precoce. Aí eu queria saber. Eu queria saber se você já conheceu pessoas, né? Já conviveu com pessoas que tiveram que abandonar os estudos, né, para poder trabalhar, ajudar os pais. Porque a gente tem, né, inclusive tem um relato de um menino que ele fala que ele teve que abandonar a escola e teve que entrar, né, trabalhar como porteiro. E aí eu Sim. queria saber se você já vivenciou isso, já viu de perto. Eu cheguei a ver de perto, inclusive esse ano eu fiquei muito feliz em rever a pessoa. É um colega meu que estudava comigo. Ele tinha irmãos mais novos e os pais precisavam trabalhar, e sempre era ele que tinha que assumir esse papel de responsável ele por eles, né? Ou seja, ele sempre faltava muitas aulas na semana. Se ele aparecesse 2 vezes na escola, era muito. Porque ele não podia passar perder esse tempo com os irmãos dele, né? Porque tinha que recorrer. E quando foi esse ano, ali por meados de julho, eu fui na UFC fazer a cobertura do Intercom. E eu vi ele lá, eu perguntei, poxa, você passou na universidade e tudo mais? Eu consegui passar em educação física, a vida foi se ajustando. Assim, eu entendo que foi uma exceção, mas acho que de experiência vivida, assim, por mim, eu acho que foi somente essa. De ser próximo, né, no caso. Uhum. Acho isso bem interessante você falando até que foi uma exceção, né? Porque geralmente a gente vê isso acontecendo. Um dia desse eu também encontrei um colega meu que estudava comigo no sexto ano e acabou tendo que sair, né, para poder vender, ajudar o pai, vendendo doces, né, nos sinais do semáforo. E aí eu reencontrei ele, eu fiquei olhando assim, nossa, conheço essa pessoa, né? Eu fiquei triste porque ele perguntou, você tá aqui, eu não voltei pra escola desde aquele tempo. É uma situação muito triste, né? Que atualmente a gente vive hoje, né? A gente pode presenciar no filme também. E eu queria agora perguntar pra você, só um instante, como, como já relacionando isso, né? Como a educação ela pode se transformar, né? Se você pudesse transformar para dar essa oportunidade, o que que você faria, assim, com os relatos do filme e a sua experiência pessoal? Assim, eu acho que a educação
os nossos conhecimentos, nós aprendemos para retribuir ele com outras pessoas. Nada, nada vai valer a pena o aprendizado que a gente está tendo agora se a gente não puder compartilhar com as pessoas, entendeu? Então, eu acho que a educação é uma espécie de troca em conjunta, não individual. Os nossos conhecimentos a gente não pode deixar eles só para si. A gente tem que ter essa interatividade com as outras pessoas. Com certeza, né? A gente tem que ter essa conexão, né, com as pessoas, principalmente porque hoje em dia a gente não tem, né? Não tem um amigo que, quer dizer, pelo menos na minha época, né, que eu estudava fundamental, não tinha pessoas que viessem incentivar, né, você... Porque hoje em dia, pelo menos a minha irmã estuda na mesma escola que eu estudei a minha vida toda, e hoje em dia lá tá totalmente mudado, os professores, né, e aí, hoje em dia a gente tem um incentivo maior, né, mas ainda assim, ainda tem essa falta de conexão, né, de incentivo. E aí eu queria... Eita! Aí eu queria te perguntar se agora sobre um pouquinho, né, uma coisa que eu, pelo menos eu não acho que você tenha vivenciado, você falou que estuda em escola particular, né, perdão. Mas, pelo menos pra mim, eu tive muito período vago, tanto no fundamental quanto no ensino médio, por eu estudar em escola pública. E eu queria saber se você acha que os períodos vagos, eles incentivam a desistência da escola, né? Porque pelo menos eu já vi pessoas desistindo, né? Mas eu queria saber você, né? Que sua visão, que você estudou em escola particular, né? Não sei se isso aconteceu na sua escola também. Queria saber um pouquinho da sua opinião. É até uma diferenciação grande, assim, porque na escola particular que eu estudava, a gente nunca teve isso. O professor faltava, tinha outro lá pronto para repor a aula. Ou seja, não tinha meio que o tempo para pensar, vou ficar sem fazer nada. Não. Era de imediato. O professor falta, você já tinha outro para substituir. Na escola pública que eu estudei, não peguei muito essas faltas, porque vivenciei mesmo o terceiro ano, que foi o meu último ano, por conta da pandemia, né? Mas eu acho que sim, às vezes a pessoa vai para a escola, os alunos chegam e não tem um professor ali para dar aula, aí pensa, vou fazer o quê? É melhor estar em casa, é mais produtivo estar em casa, fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu acho que influencia diretamente, sim. Com certeza, né? Acho muito... É uma questão muito complexa, não é isso? Muita coisa para falar sobre. Mas sobre, você estava falando, né, no início da live que os professores citaram, né, já esse novo ensino médio, e pelo menos quando eu entrei no ensino médio, né, no caso foi em 2022, foi. E aí eu terminei ano passado. E foi o ano que eles começaram, né, a implementar esse novo ensino médio. E aí eu queria saber como é que foi essa sua relação, né, com pelo menos como quando eles davam essa notícia, né? Porque foi um planejamento, né? Sim, Essa coisa do ensino, do novo ensino médio, que por muito tempo, como você estava falando, eles estavam falando, né? Mas eu queria saber como é que você ficava pensando como é que ia ser esse novo ensino médio, né? Se foi uma coisa totalmente diferente, né, para você na época. eu acho que o primeiro ponto foi o medo do vestibular aumentar. Porque aí o frio na barriga nunca acaba, né? Mesmo Uhum. que você se prepare, estude ali para fazer um Enem, um vestibular da UES, você pode estar preparado em si, mas você não consegue a barriga de você. E eu acho que o principal ponto foi esse, porque estavam falando, inclusive, em mexer no vestibular, em modernizar, segundo eles, né? Mas eu acho que o principal ponto foi porque eu já estava no meu terceiro ano, em 2022, ou seja, não iria ser uma coisa que eu iria vivenciar o novo ensino médio. Uhum. Mas futuramente, se eu quisesse fazer o Enem como fiz em outros anos, poderia ser um agravante, porque eu não ia ter a vivência de um novo ensino médio e teria que fazer um novo vestibular. Ou seja, já seria mais um empecilho para estudar, né? E eu não sei se você ficou sabendo, né? Mas quando eu acho que eu tava no final do terceiro ano já, eles falaram que não tava funcionando muito bem, né? E que eles iam voltar ao formato anterior do ensino médio, né? E aí eu já fiquei pensando, poxa, perdi já esses 3 anos, né? Mas porque
falta, né? Eles começaram a juntar, né? As disciplinas como filosofia e sociologia. Então ficou uma coisa muito básica, sabe? Só por cima. E eu acho que tanto no filme mostra, né, que a gente precisa ter esse conhecimento para poder fazer boas escolhas, né? Porque o que nós somos sem o conhecimento, sem saber as coisas, a gente nos tornamos, né, pessoas intolerantes. Então, acho que é muito importante. Aí, agora eu queria saber sobre, perdão, sobre exatamente sobre se você acha, né, que o não, ai meu Deus. Se você acha que valeu a pena, né, essa mudança do. Ai meu Deus, calma. Deixa eu reformular aqui a pergunta. Eu quero saber se você já. O que você acha dessa mudança, né? Deles quererem voltar atrás e como você relaciona isso, né? Com a sua experiência. Eu relaciono isso à falta de planejamento e despreparo. Como bem pontua o coordenador da escola, do CIEP, ele foi basicamente a toma, aprende e não só aprende, aprende enquanto os alunos estão para aprender com vocês. Ou seja, faltou toda uma organização, faltou conversas com profissionais, professores, alunos para entender o que eles achavam. Porque eram definitivamente quem iria usufruir disso. Em nenhum momento foi consultado essas pessoas para saber o que é que você acha disso, você acha daquilo. Essas pessoas não deram sugestão. Elas só foram recebidas, só receberam esse modelo e precisavam aplicar de algum jeito. Então, essa volta atrás, não tem, acho que, outra palavra para descrever a não ser desorganização. Com certeza. Não, Muito mesmo, né? Porque. não por parte dos nossos educadores, mas pela parte acima. É verdade. Pelo menos você continua se perguntando pra que vocês inventam moda, né? Se não vai continuar, né? Mas enfim. Eu acho, né? Pelo menos eu assisti o filme e eu vi, né? Que não só como estudante, mas eu também pude ver com o filme que os professores eles têm uma relação muito grande, uma influência muito grande, né? Na vida, tanto escolar, né? Na acadêmica, quanto na vida pessoal. E eu queria saber como você lidou, né, com com a sua relação com seus professores e se você se identificou, né, com uma relação com os professores, porque a gente tem, né, no filme, os professores falando, né, e isso mostra que eles têm realmente uma influência. E eu queria saber. Quando eu decidi realmente o que eu queria cursar, o que eu queria para a minha vida, que era o jornalismo, até demorei para desenvolver essa relação com os professores, porque a relação que eu tinha era aula, prova, casa. Não tem muito, não foge muito disso. Mas quando eu entendi e fui procurar estudar mais a área que eu estava entrando, aí eu fui ter essa conversa com alguns deles, com até professores da minha antiga escola, sobre como era em si uma faculdade, você entrar. E eu acho que a partir disso fui criando novos horizontes na minha cabeça. Sempre querendo cursar o jornalismo em si, mas a partir de perspectivas diferentes, né? Vidas diferentes para saber que tem outros caminhos. Às vezes você não se identifica muito com o curso e está tudo bem. Não é o caso. Não é o caso, eu gosto muito. E isso, o mais importante que eu tirei disso é a base, né? A educação, que você tem que sempre que estar se mantendo atualizado, tem sempre que estar buscando conhecimento. Com certeza, que você estava até falando, né, que você teve essa sua relação. E aí eu lembrei, né, que no filme eles falam que muitas vezes os estudantes eles entram nos cursos, né, sem saber o porquê eles estão entrando. Tem um relato de uma professora, né, que ela queria fazer um outro curso, que agora eu não tô me recordando, mas ela acabou fazendo letras e virando professora, porque era aquilo que os pais dela estavam dispostos a oferecer para ela. E aí eu queria saber se você já com sua experiência, né? Se você já teve, ai, nossa, meus pais queriam que eu fizesse isso, ou se você conhece alguém, né, que já viveu isso. Assim, da minha parte, como eu disse, né, os meus filhos hoje estão dentro de casa. Então, eles sempre
ficaram muito livre para escolher o que eu queria para minha vida, porque eles partem do que para você ser um bom profissional, você tem que fazer algo que você gosta. Você não tem como vivenciar aquilo que você não gosta de maneira alegre. Então eles sempre me apoiaram em tudo que eu fazer quando eu disse que ia fazer jornalismo. Então, o primeiro jornalista da família. Então sempre me apoiaram demais, eu não tive problemas em relação a isso. A única coisa que eles me disseram foi identifique as profissões que não ficam de lado em relação ao tempo. Elas não param no tempo, porque não que fosse um empecilho para me fazer, mas para me se atentar, que seria assim, mais difícil de eu conseguir ingressar no mercado de trabalho. Né? É muito importante, né? O apoio da família, acho que é o principal coisa que faz a gente incentivar, né? O apoio da família, é muito importante. E eu ter tido esse apoio, eu também encaro como um privilégio. Eu demorei para perceber isso, mas é como eu disse para você, essa interatividade com outras pessoas, principalmente quando eu fazia o cursinho no UFC, foi que me levou a pensar, poxa, isso aqui não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem essa presença no familiar, esse apoio, né? Uhum, com certeza. Acho que até isso, né, consciência de classe, muitas vezes as pessoas não têm, né, que elas estão tão acostumadas a viver na sua realidade que elas não tendem a olhar, e acho que esse é um grande empecilho, né, das pessoas. Agora, já falando um pouquinho sobre a própria administração, né? Pelo menos no filme a gente tem aquele grupo, né, meu caminho, que eles incentivam os alunos, né, a estudarem, a fazer cursos. E eu queria saber se você teve, você como estudante, né, no ensino médio, fundamental, hoje em dia, teve algum curso, né, como seja ele o de estudo você falou que tinha, né, mas seja ele de teatro, de matemática. Eu, pelo menos onde eu estudava, eu tinha muitos cursos em que você poderia, né, apesar de ser uma escola pública, eu acho que é muito importante eles terem esse incentivo, né, porque as pessoas já estão tão acostumadas a só ficar no preto e branco, né, seguindo a aula aqui. E eu acho que seria muito importante isso para incentivar, né, tanto os jovens e os estudantes a voltarem a estudar, né, que isso é um grande incentivo, pelo menos para mim. Eu queria saber a sua opinião. Eu achava muito interessante na minha antiga escola, na que eu me formei, que tinham cursos que chamavam de eletivas. Como era uma escola de tempo integral, pela manhã a gente nós tínhamos aula normal e pela tarde nós tínhamos dessas possibilidades, né? Ou seja, primeiros socorros, matemática financeira, profissões e carreiras. Acho que são importantes no nosso desenvolvimento, né? Fiquei triste por a gente não ter podido vivenciar isso antes, por conta da pandemia, inclusive. Mas se desde o meu primeiro ano eu tivesse ingressado nessas. Isso são só 3 exemplos, tá? Mas tinham diversas, sei lá, redação pro Enem, matemática básica, desde o princípio até coisas mais sofisticadas, eles ensinavam lá. E o ponto interessante era que eram os próprios professores, a nossa grade de professores em si. Então, eu acho que isso me ajudou também, de certa forma, mesmo que por pouco tempo, mas a moldar, assim, na minha cabeça, o modelo. Oi, eu não entendi. Você pode repetir? De que parte? Não, só essa última, porque falhou a live. Eu acho que esses pontos, eles me ajudaram a modular na minha cabeça meio que um jeito de entrar na faculdade, na universidade. Então, me ajudaram bastante, sim. É ótimo isso. Eu, pelo menos, quando eu tava, né, como eu tava dizendo pra você, eu tive muito essa experiência, porque apesar de a gente ter a escola ter muitos problemas internos, eles também buscavam incentivar por eles mesmos, né, os próprios professores. E aí, é como eu tava falando pra você, acho que os professores têm essa influência na vida, né, porque às vezes eu nem queria ir pra aula, mas às vezes eu que tava lá na escola só pra estar naquele curso, né, porque eu fazia um curso de conversação em inglês, aí às vezes eu ia só para poder estar lá, porque é muito importante isso, esse incentivo, né? Enfim. Por último, eu queria só te perguntar qual a mensagem, a principal mensagem que você achou que o filme passou, assim, nossa, isso,
essa aqui, ó, foi a mais importante pra mim. Eu não sei se, eu acho que eu já te fiz, não, acho que não, pode falar. Eu acho que a principal mensagem, até pegando esse gancho no nome do filme, do documentário, eu acho que o futuro do agora é o presente em movimento. São as ações que a gente começa a tomar a partir de agora em relação ao futuro. Porque, apesar da educação ser um projeto a longo prazo, porque você molda desde criança uma pessoa até adulto, você tem que tomar ações agora. O que a gente pode fazer para auxiliar o futuro para que essa pessoa não tome um rumo diferente, se mantenha aqui como um cidadão? Eu acho que a mensagem foi essa. É, com certeza. Principalmente porque é uma coisa muito complexa, né? Muitas coisas. Tem todas essas questões que a gente conversou, né? Abandono familiar, que às vezes o abandono familiar, tanto por ter que ajudar os pais, né? Quanto por conta da desigualdade social, que muitas. Eu já conheci, né? Os colegas meus que estudavam no fundamental, que eu fiquei assim impressionada que eles acabaram virando moradores de rua, né? E é uma coisa muito triste quando a gente para olhar que a pessoa tem todo esse futuro, mas que por conta da desigualdade não vão ter, né? Então, acho que é muito importante a gente continuar incentivando, né? E acho que é exatamente isso que o filme quer passar, né? Que o futuro ele está acontecendo agora. A gente tem que incentivar as pessoas a continuarem estudando, né? Porque esse é um estudo, né? O estudo ele transforma. Então, acho que Isso. basicamente é isso. Eu queria. Você tem mais alguma coisa a comentar? Não, eu queria agradecer pela oportunidade da conversa, né? Apesar de eu estar num semestre iniciando minha vida acadêmica, né? Comecei esse ano. Uhum. Eu acho importante a gente, como futuros comunicadores, aguçar o nosso senso crítico, como eu falei no começo, né? E oportunidades assim, ver conteúdos assim, eu acho super interessante. E a comunicação, para o nosso lado também, ela tem um papel fundamental nisso. Vixe. Vale, meu Deus. Vixe. Gente, eu acho que deu um probleminha na internet dele. Deixa eu tentar adicionar. Pois é, gente, mas acho que ele já estava encerrando mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Para quem ficou até aqui, foi um prazer estar aqui com o Alan, né? Depois eu vou até mandar mensagem aqui para ele. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que o filme Futuro do Agora é um filme muito importante, que eu acho que todos deveriam ver para ter essa visão mais aberta sobre o mundo. Então, eu queria agradecer de novo a Alan, né? Que acho que é a mãe dele que está aqui, não sei. E queria também agradecer quem ficou até aqui e falar que o filme está disponível gratuitamente na bio da MPC Filme, gente, tá? Só vocês clicarem lá na bio e escolherem um filme, porque os 3 filmes do circuito universitário, né? Eles estão disponíveis lá para vocês assistirem. E é isso, gente. Obrigada. Fiquem ligados que amanhã já vai acontecer outra live. Beijo.